Terão soluções. Sabe a ordem, não? Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Boa noite, igreja, paz. Gostaria de pedir que todo mundo se colocasse de pé, para que a gente abra a palavra. Em 1 João 5, 16 a 17. Amém? Quando eu estava pensando sobre a palavra, veio muito ao meu coração falar sobre isso, a questão de pecado. A gente sabe que não existe pecadinho e pecadão, né? Quando pecado é pecado. Só que, quando a gente vai buscar na palavra de Deus o que Jesus falava sobre pecado e tamanhos de pecado,
a gente vê que existe uma diferença, na verdade, que ele cita sobre as consequências do pecado. Existem pecados que trazem consequências pequenas e existem pecados que trazem consequências maiores, digamos assim. Mas qual seria o tipo de pecado que traz consequências maiores? Em 1 João 5, 16 a 17 diz: se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus e Ele dará a vida a essa pessoa. Isso no caso de pecados que não trazem a morte. Mas há pecado que traz a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Toda maldade é pecado, porém há pecados que não trazem a morte. Em outra passagem, em Lucas 12, 47 a 48, Jesus está falando sobre uma parábola. Aí, nesse pedaço, ele conclui dizendo: o empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem recebe muito é dado, muito mais será pedido. E lá ainda em João 19, 11, que fala da parte que Jesus está lá com Pilatos, ele respondeu a Pilatos: o Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. E nessa passagem, quem que é o culpado de um pecado maior? Ele estava falando sobre Judas, porque Judas foi íntimo de Jesus, ele andou junto com Jesus. E ele, digamos que fez um pecado maior, porque mesmo sendo íntimo, ele sabia o que era o correto e ele não o fez. Então, quando a gente é íntimo de Deus, quando a gente anda com Deus, quando a gente sabe a palavra dEle, quando a gente tem toda essa liberdade que a gente tem de estar na presença dEle, a gente tem muitas dádivas, a gente tem acesso a muitas bênçãos, a gente tem acesso a promessas, a gente tem acesso a viver experiências profundas com Ele, a gente tem acesso a muita coisa boa. Só que a gente também tem uma grande responsabilidade. Isso traz uma grande responsabilidade para nós, a responsabilidade de obediência. Então eu queria convidar a vocês a se curvarem, ou sentarem, como ficarem mais à vontade, nessa consciência de que a gente tem que ser obediente a Deus, que a gente tenha algo muito especial, né, para desfrutar, mas que a gente também tem uma grande responsabilidade, que é servir Ele em essência, em verdade, em temor e em obediência. Senhor meu Deus, obrigada, Jesus, por todas as dádivas que o Senhor nos dá. Obrigada por todos os benefícios e por todas as promessas e por todos os presentes que o Senhor nos oferece todos os dias. Obrigada pelas promessas e pelos sonhos que o Senhor nos permite viver. Obrigada por tudo que o Senhor nos tem dado, Senhor. Mas nós queremos hoje também nos humilhar e pedir perdão por todos os nossos erros, por todos os nossos pecados, por toda a nossa omissão, e que o Senhor realmente nos traga verdade, que o Senhor nos traga entendimento, temor, sabedoria, e que o Senhor nos ajude, Deus, a não nos mantermos omissos e a entendermos a responsabilidade que nos traz estar perto do Senhor e ter acesso à sua palavra e a ter entendimento, Deus, sobre o que o Senhor nos pede, sobre o que o Senhor nos orienta. Em nome de Jesus, abra o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para nós hoje e nesta semana. Em nome de Jesus, amém. Amém. Convido você a se colocar de pé. Vamos exaltar o Senhor aqui nessa noite, festejar, porque estamos em sua presença, e quando nós estamos na presença do Senhor, nós festejamos, não é verdade? Não dá para viver sem Jesus.
Sem Jesus a vida é vazia. Então nós vamos entoar esses cânticos celebrando a Ele com muita alegria, porque Ele está aqui nessa noite, amém? Vamos adorá-lo. Os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, 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 não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, 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 não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, 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 não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá. Não, 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 não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Aleluia. Nós só somos felizes com Jesus, não é verdade? Glória a Deus. Aquele que morreu como um cordeiro mudo, voltará como um leão, rugindo
sobre as nações. Ele virá nos buscar, virá buscar a nossa igreja, a igreja dele aqui na terra, em nome de Jesus, amém? Santo, santo é teu nome, Jesus, aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Aleluia, Jesus. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, Senhor, aleluia. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas
para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Para sempre. Amém. Aleluia. Jesus é lindo, esse Jesus ao qual nós servimos é maravilhoso. A Ele toda a honra, glória, todo louvor. Glória a Deus. Porque Ele vive, nós cremos no amanhã. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Que Ele nos conduza, porque Ele tem muitas coisas para nossas vidas. Quando Ele nos conduz, tudo dá certo, não é verdade? Que Ele possa nos conduzir em todo o tempo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para morrer.
adoramos, Pai. Santo, santo, bendito é o nome do Senhor. As nossas vidas estão nas tuas mãos, Pai. Louvado e bendito é teu nome. Nós entregamos a ti esse momento de louvor e adoração aqui nessa noite. Muito obrigado, Jesus, por tua presença em nosso meio. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Olá, boa noite. A graça e a paz. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 41, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si e seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O interessante de falar sobre ofertas e dízimos é que não é mais importante a quantidade que você dizima, que você oferta. O mais importante é que você dê as suas primícias, aquilo que vem em primeiro lugar, de mais valor. Então gostaria de convidá-los a dizimar e a oferta, trazer seus dízimos e suas ofertas da casa do Senhor, para a honra e glória. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre, para sempre, para sempre. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelas ofertas e pelos dízimos que foram depositados aqui na sua casa, Senhor. Nós trouxemos de todo o nosso coração e agradecemos pelas ofertas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora eu gostaria de saber quem são as pessoas que estão nos visitando, seja pela primeira, segunda ou terceira vez. Muito bem, temos alguns visitantes aqui. Um de nossos membros vai dirigir-se a vocês e vai cumprimentá-los em nome de Jesus. Muito bem-vindos e que vocês possam voltar outras vezes. Amém? Tá bom. Amém, glória a Deus. Eu quero convidar vocês a colocar de pé e abrir a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4. Zacarias, capítulo 4. Nós vamos ler apenas o versículo 6. Ele me respondeu dizendo:
Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por poder ou violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Senhor, nos abençoe através da Tua palavra. Eu peço isso mais uma vez a Ti, ó Pai, para que cada uma das nossas vidas seja edificada nela, para que a nossa sabedoria se fundamente nela, e através da Tua palavra na nossa vida. Permita, ó Deus, que o Teu nome santo e bendito seja glorificado e seja exaltado. Eu oro pela minha vida, por cada vida que está aqui, cada vida que nos assiste. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Eu acredito no meu coração que talvez um dos temas mais negligenciados na igreja nesses últimos tempos seja o tema do Espírito Santo de Deus. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar, mas eu me lembro que até lá na igreja primitiva, o apóstolo Paulo, ele visita uma igreja e ele pergunta para a igreja: olha, vocês conheceram o Espírito Santo? E a igreja falou: olha, a gente nem mesmo ouviu falar de um tal de Espírito Santo. Quando eu estava na faculdade da igreja, eu fiz uma pesquisa em algumas atas de concílios gerais da igreja metodista, lá do comecinho da igreja aqui no Brasil, e uma das questões que foi levantada no concílio da igreja, e isso foi um concílio que aconteceu um pouco antes da divisão da igreja metodista, cuja divisão surgiu a igreja metodista wesleyana, porque o que provocou a divisão foi uma certa dificuldade de se perceber e de se entender os dons do Espírito Santo. E nesse concílio, como era de praxe naquela época, eu acho que também às vezes nos dias de hoje, criou-se uma comissão. E a ata do concílio dizia o seguinte: que a comissão seria criada para se averiguar o que significava esse tal. O que me espantou foi esse tal de Espírito Santo. Hoje a nossa visão é diferente. Hoje a nossa postura e a nossa compostura sobre o Espírito Santo é diferente. Mas eu acredito ainda que fala-se muito pouco sobre Ele. E porque se fala muito pouco sobre Ele, Ele é mal entendido, mal compreendido e mal experienciado na vida da igreja como um todo e na vida pessoal de cada membro da igreja. Fala-se muito na igreja sobre Deus, fala-se muito sobre Jesus, mas não se fala muita coisa sobre o Espírito Santo. E Jesus, ele deixou uma palavra para os discípulos dele, dizendo: olha, eu preciso muito ir para o meu Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá. Porque o responsável por fazer toda a obra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Sem a presença dele na nossa vida pessoal e na vida da igreja, a palavra é morta.
porque é o Espírito que vivifica a palavra. Então Deus, ele envia Jesus, que é a palavra, ele realiza toda a obra, mostrando que nela e através dela tudo acontece, mas é o Espírito Santo de Deus que vai fazer essa palavra ter poder na sua vida. É Ele que vai concretizar toda a obra de Deus. A igreja, ela tem uma visão muito reducionista do Espírito Santo de Deus, e eu quero deixar aqui, em primeiro lugar, bem claro, o que o Espírito Santo de Deus, ele não é de jeito nenhum na vida da igreja. Primeira coisa que o Espírito Santo de Deus não é, ele não é uma pomba. Fala comigo, o Espírito Santo não é uma pomba. O apóstolo João, ele vê o Espírito descendo sobre Jesus como uma pomba. Mas o apóstolo João conhecia, compreendia, entendia o significado da pomba. O Espírito não é uma pomba. Ali a pomba representava o ministério de Jesus, que era o ministério sacrificial. A pomba é o sacrifício do pobre, daquele que não tem recursos diante de Deus pelo seu pecado. Jesus, ele se tornou o nosso redentor, amém? Aquele que não tinha condição, aquele que não tinha recursos para comprar um cordeiro, um novilho, qualquer coisa para oferecer de sacrifício, esse poderia armar uma arapuca, pegar uma pomba ou uma rolinha e oferecer diante de Deus no altar. Esse sinal, essa presença do Espírito Santo como pomba, só aconteceu, só ocorreu uma única vez na história, e foi sobre a pessoa de Jesus. Segunda coisa que o Espírito Santo de Deus, ele não é fogo. Fala comigo, ele não é fogo. O fogo, ele representa a intensidade e a forma de batismo que Deus iria realizar na minha vida e na sua vida, que eu e você seríamos queimados, amém? Provados no fogo, acrisolados, para nos transformar de filho da desobediência para filho da obediência. Ali o fogo, ele representa a forma do batismo. E o que isso significa e representa? Esse batismo, essa presença de Deus na vida do ser humano, ela vai eliminar toda impureza da nossa vida, amém? Por isso é batismo com fogo. E se eu não passo por esse batismo, se você não passa por esse batismo, você vai continuar sendo a mesma pessoa atribulada de sempre. O apóstolo João, ele vai dizer e deixar isso muito claro para a multidão: eu batizo vocês com água, mas virá aquele que é superior a mim, ele vos batizará. Vocês lembram do texto? Com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito não é fogo, ele não é uma força. Tem gente que acha que o Espírito Santo de Deus é uma energia elétrica que passa pela espinha do crente. Eu já vi muito testemunho assim. Na minha época de conversão, eu devia ter de 16 para 17 anos de idade, falava-se muito sobre as experiências com o Espírito Santo, e eu senti uma energia elétrica subindo dos meus pés, indo até para as cabeças, meu cabelo até arrupiou, e eu ficava, Deus, eu queria tanto sentir esse choque elétrico, sabe? E o Espírito não é energia elétrica.
ele não é energia. Embora ele seja caracterizado com isso, na expressão de Jesus no dinamis. Quem tem bicicleta antiga sabe o que é um dínamo, né? E aquele parelhinho que você coloca para rodar junto com a roda da bicicleta, para acender o farol da bicicleta. Mas ele não é energia. O Espírito não é uma energia de Deus. E talvez uma das questões mais importantes que a gente deve saber sobre o Espírito de Deus, ele não é bipolar. Fala comigo, o Espírito Santo não é bipolar. Ele não fala uma coisa hoje e desfaz ela amanhã. Ele não coloca a igreja num caminho e de repente muda tudo. Ele não é bipolar. A mesma promessa, a mesma palavra que ocorreu da boca de Deus lá em Gênesis, ecoou no Novo Testamento. Por quê? O Espírito, ele não é bipolar. Ele não é maluco, ele não é doido. Eu me lembro aqui de uma experiência, e quem me contou essa experiência foi o reverendo Lino Estevão. Ele era meu SD quando eu pastoreava em Montes Claros. E estava acontecendo um problemão na igreja lá, acho que em Ouro Preto. E ele foi lá resolver o problema. E quando ele chegou na igreja e começou o culto, uma irmã profetisa da igreja levantou a voz em profecia para ele e disse: eis que eu sou o Senhor teu Deus e falo contigo, meu servo. Eu sei profetizar assim também. Tu és o homem de Deus na vida dessa igreja, e a igreja precisa te ouvir. Quando o reverendo Lino botou a igreja no eixo, a profetisa levantou: eis que eu retiro tudo que eu disse desse homem. O Espírito não é bipolar. O que é o Espírito? Ele é Deus. Repete comigo: ele é Deus. Ele é a presença de Deus na vida da igreja. Ele é o jeito que Deus encontrou de se espremer e caber todinho dentro de você. Essa teologia é alta demais para eu compreender isso. Mas eu sei que através dele, do Espírito Santo, ele está presente aqui, amém? Ele cabe aqui. Cabe na igreja Assembleia, cabe na igreja Batista, cabe na igreja Presbiteriana. Através desse Espírito, Deus não se divide, ele é pleno dentro da igreja, e não só dentro da igreja, que é aí que o trem fica chique. Ele é pleno dentro de mim e dentro de você, dentro das nossas vidas. E a grande questão que fica é: quem tem ele continua do mesmo jeito? Quem tem ele vive do mesmo jeito, porque ele é Deus, ele é a plenitude de toda consciência, de toda a visão que a igreja tem de Deus, de toda a visão que a igreja tem de pecado, de toda a visão que a igreja tem do seu poder, da sua autoridade e principalmente da sua filiação, porque é ele que vai testificar com o meu espírito, amém? Não é o pastor que vai falar isso, não é o líder tal que vai falar isso, não é o profeta da igreja, é o Espírito Santo de Deus que vai dizer: eu e você, que nós somos filhos de Deus. Porque se eu falar isso, pode até provocar algum tipo de efeito no seu coração, mas não vai adiantar nada, porque você vai sair daqui motivado, e quando sair da porta da igreja para lá, você vai voltar a ser exatamente a mesma criatura que você era antes, e você vai ficar dependendo o tempo todo de uma nova dose de motivação, de uma nova palavra motivacional. Ele é a plenitude de toda a consciência, porque fora dele
tudo é filosofia, tudo é teologia e tudo é psicologia. Tudo é conceito mundano e terreno, e algo que a gente percebe é que o tempo todo essas questões, elas são relativizadas pelo ser humano que faz elas. Na minha época de faculdade de teologia, a ênfase era que Deus fez opção pelos pobres. Eu falei assim, meu Jesus, me ajuda. Que Deus só queria os pobres. E eu pergunto, Jesus veio só para os pobres? Ele veio pela humanidade. Que Deus só queria os pobres. E a gente vivia entre um conflito da teologia, isso tudo é mundano e terreno, de uma opção de Deus pelos pobres, e as igrejas da mídia falando que Deus fez opção pelos ricos, que era a teologia da prosperidade. Sem Ele tudo é filosofia, tudo é teologia, tudo é psicologia. Por muito tempo a igreja ignorou o Espírito e colocou o Espírito Santo de Deus de lado. E por ter feito isso, a igreja até hoje ela se vê numa constante adaptação para sobreviver. O crente toda hora está correndo atrás de algo para sobreviver, de algo para motivar. E o que tem ocorrido é as pessoas da igreja pulando de um lado para o outro, caçando um lugar que tenha um pouquinho mais de poder. A gente está vivendo hoje naquilo que eu chamo de self-service evangélico. Todos aqui já foram num restaurante self-service? Como é que funciona um restaurante self-service? Tem um monte de prato de comida, não é assim? E você vai escolhendo aquilo que te agrada mais. Quem gosta de chuchu, tem chuchu. Quem gosta de jiló, tem jiló. Em média, entre 20 a 40 pratos diferentes, para não ter erro. Ou seja, nesse mundo de hoje, numa igreja completamente destituída de uma visão clara do Espírito Santo de Deus, a gente vive num verdadeiro self-service evangélico. Eu não fico mais na metodista, porque na metodista não tem poder. Eu vou lá para a igreja tal, porque lá eu percebi que tem poder. Aí chega lá, ela percebe que o mesmo drama, as mesmas necessidades, o mesmo crente problemático, está tudo em todo lugar. Porque falta essa presença de Deus que gera consciência, porque Deus não é maluco e nem é bipolar. Ele é verdade, Ele é vida, Ele é presença, Ele é aquele que prometeu, e Deus não é homem para mentir, que onde estivessem o quê? 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dEle, ali Ele estaria presente. Mas a igreja não quer Deus. A igreja, ela quer o self-service. Eu não gosto disso aqui da palavra, porque o que eu gosto é o colouro, de amarelinho. Eu já fui um crente assim. O trem é tão complicado, e ele entra de uma forma tão sorrateira na vida da igreja, que na minha época, agora acho que isso não faz mais sucesso, mas vocês lembram da caixinha de promessa? Quem já teve caixinha de promessa aqui? Eu já tive. Ai, vou ver o que Deus quer falar comigo. Ai, eu corro na minha caixinha de promessa, eu tiro lá. Eita, você vai ser bem-aventurado e próspero em tudo que você colocar a mão. Eita, Deus, é bom demais. A caixinha de promessa.
Mas o que está antes dessa promessa? Cria vergonha na cara, converta-te ao Senhor e você se tornará abençoado em tudo que você colocar as mãos. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus e obedecê-lo em todos os teus caminhos, o Senhor teu Deus te abençoará, te prosperará. Você vai entrar, vai sair, vai ser abençoado, você vai plantar e vai colher. Mas a igreja não quer isso. Eu quero escolher o que me agrada na palavra. E isso não é de hoje. Lutero queria tirar alguns textos da Bíblia também. Porque na hora que Deus chega junto, o mundano e o pecador esperneia. Ai, não gostei. Fizeram isso com Jesus, gente. Lembra quando Jesus chamou o povo na responsa? Um a um, e eles falavam assim: dura esse discurso. Quem é que pode suportar? E hoje a igreja, ela está passando talvez por um dos discursos mais difíceis e doloridos de se ouvir, que é o discurso da fidelidade, da santidade e de um compromisso vivo e verdadeiro com Deus, porque nós estamos vivendo hoje, não somente na sociedade, mas na igreja também, aquilo que eu chamo de identidade ou uma personalidade líquida, desse crente que se dissolve, desse crente que está fazendo o contrário da orientação do apóstolo Paulo. E nós conversamos um pouco sobre isso hoje pela manhã na escola dominical. Não vos conformeis com este século. Mas como a igreja, as pessoas desse século, elas possuem uma identidade líquida, elas se conformam, entram na forma e na forma do mundo, mas a minha forma e a sua forma não se encaixam no mundo, porque a minha forma e a sua forma é de Cristo, amém? É a identidade de Cristo, é a estatura de Cristo, é a altura de Cristo, é a mente de Cristo. A igreja, por falta dele, do Espírito, ela se vê forçada a uma constante adaptação para sobreviver. Eu preciso fazer isso para agradar. O pastor não pode mais pregar sobre pecado, porque nesse mundo e na igreja que está inserida nesse mundo, tudo é relativo, pastor. Lembra da palavra do presidente? Democracia relativa. E lá, eu nem sei que país que era, aquele cara que teve aqui, como é que ele chama? Que Lula foi lá abraçar e beijar o pé dele. Oh, Jesus. O ditador lá manda matar todo mundo que é contra ele. Não, Maduro. Maduro está tão maduro que está podre, né? Porque nesse mundo tudo é relativo. Lá tem democracia, aqui que não tem. Não estou aqui falando mal do presidente, mas da ideia que permeia a mentalidade das pessoas. Daqui a um tempo vai sair uma lei que a igreja não pode mais expulsar demônio, tem que respeitar, porque você está indo contra a religiosidade do satanista. O ser humano então ele tem que permanecer dentro dessa sociedade oprimido. Então, se o demônio manifestar, o pastor não pode mais expulsar. E muitos já nem conseguem mais expulsar também. A igreja está deixando de ser luz e sal. E eu não sei dizer que elemento ela está se tornando.
Porque ela passou a andar em conformidade com o mundo. Qual que é a função do Espírito Santo de Deus? Porque Deus está falando ali no texto com Zorobabel. Quem era Zorobabel? Zorobabel foi o líder de Israel que caminhou junto com o povo de Israel quando eles foram libertos do cativeiro e voltaram para a terra prometida. É no período de Zorobabel que começam as reformas de Esdras e Neemias do templo e também dos muros de Israel. É no período de Zorobabel que nós temos o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Mas Deus ele tem que mostrar para esse servo, esse líder, que não é pela força que as coisas acontecem, não é pela imposição, é pelo Espírito Santo de Deus, amém? A obra de Deus, repete comigo, a obra sempre será do Senhor. A igreja é do Senhor. Deus ele está falando de uma obra de consciência, de algo que ocorre no coração e na mais profunda experiência do ser humano com Deus. Ele não está falando de regras e doutrinas. Ele não está falando do corte de cabelo, do tamanho da saia, se a mulher usa saia ou se ela usa calça. Ele está falando de uma consciência genuína da realidade de Deus, presente em nós, presente na vida da igreja. Tudo é pelo Espírito Santo de Deus. O louvor só flui pelo Espírito de Deus. A oração só alcança o trono pelo Espírito Santo de Deus. A gente não pode esquecer que quem intercede por nós é Ele, com gemidos inexprimíveis. Só Ele entende o movimento que precisa ser feito no coração de Deus. Só Ele entende o que está no teu coração, porque é o Espírito Santo de Deus que te sonda, que te conhece, conhece o seu levantar, conhece o seu deitar. É Ele que dá vida à palavra de Deus, antes mesmo dela sair da tua boca. É Ele que pega essa palavra e coloca no coração de Deus, explode o coração de Deus por amor por você. Consciência. A igreja, a obra, o milagre, a salvação, a vida, tudo é de Deus e nos alcançam pela graça. É Ele que faz essas coisas. Nada está no poder e na capacidade humana. E Jesus deixou isso muito claro para a igreja, muito claro para os discípulos dele. Sem mim, nada podeis fazer. Não adianta. Não adianta fazer marketing. Falamos sobre marketing hoje na escola dominical também. Estou inspirado pela escola dominical. O marketing atrai pessoas. Mas se a igreja não tem o Espírito Santo de Deus, elas vão sair do mesmo jeito. Vão sair convencidas, mas na maioria das vezes não convertidas ao Senhor. Nada está no poder e na capacidade humana, porque o que eu prego ganha consciência na vida do ser humano pelo Espírito Santo de Deus. O que eu faço acontece por movimento dele. Paulo, ele vai dizer que tudo que a igreja faz é ele que opera o querer e o efetuar na vida da igreja. Sem o Espírito Santo, tudo
tudo é por força e tudo é por violência, e o ser humano ele é violentado sem o Espírito Santo. Eu tenho que forçar. É um peso danado estar na presença de Deus. É uma dificuldade danada realizar a obra de Deus. Na época do mover do Espírito Santo, o genuíno mover do Espírito Santo, lá do Pentecostes, como é que era o trem? Os discípulos eles eram açoitados. Os discípulos eles eram apedrejados. Os discípulos eles eram lançados no cárcere. E o que acontecia com eles? Eles se sentiam as pessoas mais especiais do mundo, davam glória a Deus. Por quê? Por causa da presença do Espírito de Deus na vida dele. Eles não tinham dificuldade de ir na igreja. Eles não eram forçados a realizar obra nenhuma. Eles eram forçados pela autoridade a se calar. E eles iam dizendo, né? A gente prefere obedecer mais a Deus, ao Espírito que move, do que aos homens. Quando John Wesley, fundador do movimento metodista, foi proibido, por causa do Espírito Santo de Deus na vida dele, de pregar dentro da igreja, ele falou: olha, eu prego dentro e prego do lado de fora, se eu não posso pregar dentro, o mundo vai ser a minha paróquia. E o metodismo chegou no Brasil, a gente está aqui hoje. Porque é o Espírito que opera tanto o querer quanto o agir. Diante do Espírito não tem coração endurecido, não tem parede, não tem nada, porque o vento ele vai soprar aonde ele quiser, sopra aqui, sopra lá fora, sopra até no terreiro de macumba se ele quiser, porque ele tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Quando eu era seminarista lá em Belo Horizonte, eu conheci, naquela época estudava com a gente o pastor Darcy. O pastor Darcy hoje ele é pastor de outra igreja, um homem de Deus. E ele foi um dos fundadores da igreja metodista no bairro Milionários, lá em Belo Horizonte. E sabe onde essa igreja metodista do bairro Milionários nasceu? Dentro de um terreiro de macumba. O Darcy foi lá, pregou para a mãe de santo, o Espírito Santo visitou ela aceitou Jesus, se converteu e o terreiro de macumba se tornou uma igreja metodista. Sopra onde Ele quer, e porque Ele sopra onde Ele quer, Ele vai soprar muitas das vezes aonde você não quer, ninguém segura Ele, amém? Tem umas igrejas malucas aí, hoje é o dia da busca do Espírito Santo e parece que o Espírito Santo é confinado naquele dia da igreja. Só pode agir naquele dia, no dia da busca do poder, porque se não for no dia da busca do poder, que o fulano de tal determinou, o Espírito não pode agir. Sem o Espírito tudo é por força e por violência, força e violência do ser humano e no ser humano. Tudo é forçação de barra, tudo é manipulação, tudo é artimanha e preceito psicológico para mover alguma coisa na mente do ser humano. Só que esse ser humano ele é violentado na vida da igreja por muitos líderes e pastores que querem controlar a vida do ser humano, quando Deus ele veio trazer libertação e liberdade, porque aonde está o Espírito de Deus, ali há o quê? Liberdade. Aí tem um grupo de maluco nas igrejas, tanto metodista quanto fora dela, que diz o seguinte: o Espírito Santo, eles até faz posto, né? Só age assim. Quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo. Quem não veste saia comprida não tem o Espírito Santo. Como é que uma mulher que usa calça vai ter Espírito Santo? E sabe o que é o grande problema? O povo acredita.
As pessoas acreditam. Quem tem cabelo curto não tem o Espírito Santo. Violência. Violência contra a igreja do Senhor. Tudo é manipulação. Tudo é conformização. Nem sei se existe essa palavra. Agora o mover é assim. Agora o mover é assado. Agora o jeito de servir a Deus é assim. Porque do outro jeito já não serve mais. Agora tem que ter luzinha com um globinho girando no teto. Ô, gente, se você depender de uma luzinha girando no teto para você ter uma experiência com Deus, você está lascado. Vai na discoteca, vai na boate. Lá você vai ver a luzinha e vai ter uma experiência tremenda, ainda mais se você usar droga. Aí que você vai ver tudo girando, uns balãozinhos. Eu já fiz isso, gente. Uns balãozinhos que vira anjo na sua frente. Eu era doido para tomar chá de cogumelo. O colega meu falou que tomou um chá de cogumelo, estava em cima da laje, pulou do 3º andar do prédio, porque ele viu o sol descendo em cima dele para sair fora. Ele pulou do 3º andar do prédio, quebrou as 2 pernas. Aí quando ele contou isso, eu desisti de tomar o chá de cogumelo, é claro, não sou doido. Tudo é manipulação, inconformização. Tudo é adaptação. A gente tem que se adaptar. A gente é diferente, amém? A igreja é diferente. É a melhor explicação do que é ser santo, é ser diferente. É ter coragem de fazer o que Deus glorifica e o mundo odeia. A gente já não sabe mais o que está acontecendo na cabeça das pessoas. Tudo é adaptação, tudo é isca artificial. Tem cara de crente, tem roupa de crente, tem cabelo de crente, tem até mentalidade de crente, mas não é crente. É só uma isca, é artificial. E por causa disso tem muita gente decepcionada com Deus. Quem se fez e quem olhou para quem só se fez de crente. Só que nenhuma dessas pessoas, ou todas essas pessoas, elas são indesculpáveis. Não vai adiantar chegar lá no céu e falar: ai Deus, eu deixei de ir lá na igreja metodista porque eu não fui com a cara do pastor Genildo. Disse: olha, eu tenho uma cara ruim demais da conta, todo mundo tem medo de mim, meu pai. Eu falei: Deus, faz uma prática em mim. As professoras das minhas filhas morriam de medo. Falaram: nossa, ele tem uma cara muito fechada, parece que ele vai bater na gente. Eu só tenho essa cara, me perdoe. Tem hora que eu fico até tentando rir na frente do espelho, sabe? Para ver se muda, mas é a cara que eu tenho. Você está rindo, a vontade de rir é grande, mas de chorar é maior ainda, né? Mas eu não sou ruim não, tá, gente? Só tem cara. Tem muita gente decepcionada. E vai chegar lá diante de Jesus e vai falar com Deus: olha, não fui na igreja porque não gostei da cara do pastor. Você pode não ir com a minha cara, mas Deus foi com ela, querido. Ó, coladinho com ele. Deus é muito bom comigo, vocês não têm ideia. Não tem ideia de como Deus é bom comigo. Só o Espírito Santo, Ele pode nos convencer da grande obra. Só o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Essa é a grande obra.
está muito acima de falar em língua, está muito acima de profetizar, está muito acima de fazer milagres. É mais ou menos aquele cântico que a igreja às vezes canta: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, eu só preciso ser reconhecido por Deus. Ele é que vai exaltar a minha cabeça, Ele é que vai colocar meus pés sobre uma rocha. Eu posso ter a cara feia que for, mas Ele me ama, e Ele fala todo dia isso comigo: eu te amo, e eu tenho essa consciência na presença de Deus, e isso ninguém tira. Filho vai ser filho no deserto, filho vai ser filho no Éden, filho vai ser filho na cova do leão, filho vai ser filho na fornalha de fogo, filho será filho em qualquer lugar do planeta Terra e fora dele, porque é o Espírito Santo de Deus que ocupa todas as coisas, que testifica. Somente Ele é o Consolador. E Jesus falou: olha, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. A gente não entende nada sobre consolo, o Consolador. Sabe por que existe um Consolador? O Consolador, ele aparece quando não tem mais jeito. É quando não tem mais jeito, vai morrer. Mas eu estou aqui com você, fica tranquilo. Tudo vai passar, o mundo vai acabar, o mundo jaznou, maligno, mas eu estou com você. Se você subir no mais alto céu, eu estou com você. Se você descer no mais profundo abismo, eu estou com você. Quando a gente olha para um lado e para o outro e a gente não vê mais solução, porque não tem mais solução, o Consolador, ele aparece e fala: fica tranquilo, porque eu estou com você. E mais do que isso, eu estou em você, porque eu nunca te abandonarei. Você nunca vai ficar sozinho. Ele é o Consolador. A única pessoa que não experimentou isso em todo o universo foi Jesus, na cruz do Calvário. Ali ele foi completamente abandonado. Mas depois de tudo isso, quando Deus aprovou o sacrifício, eu não estou mais abandonado. Ele está comigo. Repete: Deus está comigo todos os dias da minha vida. Amém. Em último lugar, só Ele tem o poder de convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Eu não tenho esse poder. Por mais teologia que eu tenha, por mais filosofia que eu tenha, por mais psicologia que eu tenha, estudei esses trem tudo, por mais marketing que eu tenha, eu não tenho o poder de convencer ninguém. Por mais oratória que se tenha para estar num púlpito, estudei oratória. A minha tese de conclusão de curso foi sobre pregação. Por mais que eu tenha tudo isso, eu não tenho o poder de convencer ninguém. Dessas três coisas, eu posso te convencer de um monte de coisas, mas a sua vida só será transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. O que é pecado? Pecado não é roubar, não é matar, não é prostituir. Pecado é abandonar a palavra. Quando eu abandono a palavra de Deus, tudo fica relativo. Eu começo a usar a minha palavra e, pior ainda, a palavra do outro. A palavra do inferno, a palavra do diabo, a palavra dos enviados do inferno.
Porque foi isso que aconteceu com Adão. Deus colocou uma palavra na vida dele: não come, porque se você comer, você vai o quê? Morrer. O diabo vem e fala: você não vai morrer, pode comer, porque se você comer, você vai virar Deus. É abandono da palavra. Pecado é transformar a Bíblia num livro. Pecado é transformar a palavra de Deus num conto da carochinha. Pecado é transformar a Bíblia num livro de religiosidade ou de religião. A Bíblia não fala de religiosidade e nem de religião, fala de vida com Deus, que está muito além da religião. Ele convence do juízo. Uma vez um professor meu, estou de olho no relógio, um professor meu na sala de aula falou assim: olha, ele está falando sobre livre-arbítrio. Vocês sabem o que é livre-arbítrio? É a liberdade que você tem de escolher entre uma coisa e outra. Aí ele virou para a gente na sala de aula, né? E ele falou assim: não existe livre-arbítrio. E não existe mesmo, não. Você tem duas escolhas: ou o céu, ou o inferno. Aí ele estava falando assim: livre-arbítrio seria assim: eu quero pecar, fazer tudo que eu quero, e quero ir para o céu, eu quero escolher. Não é verdade? Eu quero ir para a gandaia, mas eu quero ir para o céu também, porque todo mundo que está lá quer ir para o céu, gente. É um grupinho muito pequenininho que adora Satanás e fala: ai, a gente quer ir para o inferno, que lá no inferno é melhor. A hora que eu descobri, quando chegar lá, como é que é o trem. O grande problema aqui é que por mais liberdade que Deus te dê, não existe vida fora da palavra. Quando eu abandono a palavra, eu estou morto. Quando eu abandono a lei de Deus, eu não estou falando de mandamento, eu estou falando de lei, eu morro. Isso dói no coração de Deus, porque quando o ser humano, utilizando essa ilusão do livre-arbítrio, ele abandona a palavra, isso entristece, porque Deus sabe que não existe vida fora dele. E só o Espírito Santo é capaz de convencer o ser humano disso. E isso tem sido falado até a pessoa de Cristo. E mesmo Jesus não conseguiu convencer, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Pecado, juízo e justiça. A justiça é a obra que Jesus fez. O fim da lei é Cristo. A justiça de quem crê. Deus, ele faz justiça salvando. E é o Espírito Santo que vai colocar você diante da cruz. E vai pegar na sua cara e falar assim: ó, olha para ela. E você vai olhar. Aí fala assim: essa é a consequência daquele que abandonou a palavra. Mas se você olhar para aquele que está nele, na cruz, e crer nele, você vai dar o salto da fé. E você vai ser justificado nele. Você vai encontrar salvação. E eu vou estar do seu lado e em você, te mostrando o caminho correto que você vai trilhar. E algo que as pessoas não perceberam ainda, é que o Espírito Santo, ele é o sinal de Deus para os últimos dias. Repete comigo: o tempo está acabando. Lembra da profecia do Joel? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor,
eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. E depois disso o pau vai quebrar. Ele é a última oportunidade. No Pentecostes, o cronômetro entrou em contagem regressiva. E a igreja precisa amar, buscar, entender e viver no Espírito. Senão, quando o Filho do Homem vier, ele não encontrará fé sobre a terra, porque é o Espírito que gera todas essas coisas e movimentos. Eu quero convidar vocês a colocar de pé e nós vamos orar. Você quer o Espírito? Você tem o Espírito? Você conhece o Espírito? Se você não tem, busque até que você o tenha. Porque a presença dele lança fora a dúvida, lança fora o medo, lança fora os questionamentos. A presença dele joga por terra as teorias e os teoremas. A presença dele te renova todo dia. A presença dele faz você tomar atitude, posição, posicionamento na presença de Deus todo dia. A presença dele te torna sábio. A presença dele coloca a sua cabeça erguida. Enche o seu peito de ar e de vida. E se você deseja isso, começar a buscar isso, fazer um propósito com Deus disso, eu quero orar com você nesse altar em nome de Jesus. Eu quero que o Espírito esteja na sua vida e que você o deseje. Eu quero que o Espírito esteja na vida dessa igreja e que essa igreja o deseje. Com toda a sua força, com todo o seu ser. Porque Ele é Deus na realidade do mundo. Só através dele Deus consegue mover-se no mundo. Porque não existe lugar no mundo, quando a gente olha para a Trindade, Deus, não existe lugar na criação para Deus, só para a palavra que é Cristo e o Espírito que vivifica a palavra. E é através deles que eu tenho noção da realidade e da glória e grandeza de Deus. Vem para o altar rápido, você que deseja essa oração, você que deseja orar comigo. Vamos orar na presença do Senhor. Em espírito e em verdade te adoramos. Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. No espírito e na palavra que é a verdade. E em verdade te adoramos. Sem Ele tudo é personagem. Te adoramos. Sem Ele tudo é hipocrisia. Rei dos reis. Sem Ele tudo é teologia, filosofia e ciência. Te entregamos nosso viver. Sem Ele a vida é vazia. A igreja é vazia. A vida, o sentido é vazio. Te entregamos nosso Faça a sua oração. Fala: Deus, estou aqui te adorar na Tua presença. dos reis. Estou aqui para Te adorar. Foi que eu nasci, Me enche da Tua presença. Jesus, meu prazer, Me enche da Tua consciência.
meu prazer é estar nos É Ele que vai fazer você entender a palavra. meu prazer é viver É Ele que vai fazer você viver a palavra. casa de Deus. É Ele que vai fazer você amar a Deus e desprezar o pecado. Nós estamos aqui na Tua presença, meu Pai. E só estamos aqui até os dias de hoje porque o Senhor é fiel. Fiel à igreja. Fiel ao projeto que o Senhor começou lá no Adão e aprimorou em Cristo. Tua palavra revela os teus planos. Teu Espírito fala que eles são reais. Que Teu Espírito Santo, meu Deus, se derrame em cada vida e em cada coração, nesse altar, nessa igreja, nessa live. É Ele que convence todas as coisas. É Ele que nos fala do pecado, do abandono da Tua palavra. Porque o ser humano na Tua presença não pode relativizar o que não é relativizável. É na Tua palavra que está a vida, meu Pai. É Ele que fala do juízo, da consequência do abandono da palavra. Porque o abandono da palavra é a morte. É a falta da consciência plena da realidade de Deus. Espírito Santo, visita cada coração, porque o desejo do meu coração é que cada vida nessa igreja Te conheça e busque ao Senhor através de Ti. Se alegre no Senhor através de Ti. Sirva ao Senhor através de Ti, porque aí não há mais barreiras. Aí já não há mais choro, já não há mais lamento, já não há mais dúvida, nada mais é, porque em Ti nós somos todas as coisas, podemos todas as coisas, realizamos todas as coisas, nada pode impedir o Teu mover, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir. E a igreja dos dias de hoje, a igreja metodista, nós precisamos, Deus, de um mover novo do Teu Espírito Santo, enquanto ainda há tempo. Precisamos de uma unção nova, de um azeite novo. Precisamos, Pai, urgentemente e desesperadamente enchermos as nossas lâmpadas novamente do óleo fresco, precioso, ó Pai, que faz com que a verdadeira luz do Evangelho brilhe para a honra e glória do Teu santo nome na nossa vida. Queremos uma igreja preparada. Queremos uma noiva adornada. Ele é o penhor, ó Pai, da certeza que nós temos de que o Senhor virá buscar a Tua igreja. Ele é a garantia deixada, a maior, a melhor, a mais poderosa, a mais cara, deixada por causa de uma pessoa. Toda glória seja ao Teu nome, meu Deus, precioso. Ele é precioso. Precisa ser reconhecido, adorado, amado, porque Ele é Deus na vida da igreja. Então, Pai, em nome de Jesus eu clamo ao Senhor, por cada vida, pela minha vida, pela vida da Igreja Central em Caratinga, enche ela desse Espírito Santo, meu Pai, para que o altar Te glorifique, para que o louvor Te glorifique, para que membros dessa igreja Te glorifiquem e Te reconheçam nos seus caminhos. Não existe vida fora dEle, não existe igreja fora dEle.
Nada subsiste sem Ele, meu Pai. Então aviva a tua igreja, aviva a minha vida, aviva o louvor, a liderança, a oração, aviva a criança, aviva o adolescente, aviva o jovem, aviva o homem, aviva a mulher, aviva o idoso. Enche, meu Pai, a vida da igreja, para que ela glorifique o teu nome. Transforma essa igreja, Pai, pelo poder da Tua palavra. Não queremos violência, não queremos violentar consciências, porque só Ele convence. E se Ele estiver presente, ó Pai, tudo é renovo, tudo é salvação, tudo é milagre, tudo é vida e vida abundante, porque Ele é que gera tudo isso. Então, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, olha para nós, olha para a igreja metodista no Brasil, olha para as igrejas nesse país, ó Pai, que há muito abandonaram o Senhor, e restaura a Tua obra no decorrer dos anos, Pai. Eu oro para a honra e glória somente do Senhor, e permita que só Cristo apareça, porque é o Teu Espírito que o glorifica. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Deus abençoe a sua vida. Quero passar a palavra aos avisos, né? Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Eu tenho alguns recadinhos aqui para dar para a igreja. Queria que você prestasse bastante atenção. Primeiramente, queria dizer a você, mulher, que não esteve presente conosco ontem, no nosso encontro distrital de mulheres, você deixou de receber grandes coisas. Foi um tempo maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para explicar, gente. Aquilo que nós vivemos aqui ontem foi assim, foi perfeito. Deus, assim, nos surpreendeu de todas as formas. Foi muito maravilhoso. E aí, se você não viu nada sobre o nosso encontro distrital e gostaria de saber um pouco do que aconteceu, né, entra no nosso site, que é www.metodistacaratinga.com.br. Lá tem todas as fotos do nosso encontro. Você pode se achar, você que foi, e você que não foi, pode ver um pouquinho, né, daquilo que nós vivemos aqui no dia de ontem. Eu tenho um aviso aqui para os homens, né? Nós já falamos sobre ele, mas eu quero reforçar, porque já é no próximo sábado, o encontro de homens, né, aqui da nossa igreja. Vai acontecer aqui mesmo, tá? Na igreja local, às 19h30. Então, você que é homem, esse convite é para você. Não deixe de participar. Será um tempo precioso de comunhão, né? De serem ministrados, de vocês serem ministrados, de terem um tempo juntos para conversar, para se conhecer, para afinarem, né, os laços, aproximarem. Então, assim, vai ser um tempo muito especial para você, homem metodista, aqui da nossa igreja, às 19h30 aqui na igreja, onde vai ter uma palavra sendo ministrada pelo presbítero Odair Oliveira, tá? Então não deixe de vir. E se você, né, é esposa, seu marido não está aqui hoje, você pode procurar o Edmilson. Edmilson, olha para trás aí. Esse é o Edmilson, presidente da nossa sociedade de homens. Você pode procurar, dar o telefone do seu marido para ele, que ele manda o convite para ele, para fazer o convite, para que seu esposo, né, seu pai, esteja aqui junto com os homens da nossa igreja no dia 18. E aí na próxima semana, no dia 25, vai ter o nosso encontro de casais, tá? Vai ser também aqui na igreja, no nosso espaço social lá em cima, às 19h. Vai ser um jantar super especial. Então, você, marido, convide a sua esposa para jantar aqui na igreja no dia 25. Vai ter o título do nosso encontro é Nossa História,
vai ter um casal também ministrando aqui, um tempo muito especial. Você pode procurar a irmã Rosilaine, que está aqui também no primeiro banco. Levanta aí, Zizi, olha para trás. Essa é a Zizi. Se você tem interesse de adquirir o seu convite, procura a Zizi. O investimento é R$60 o casal, para comer e beber. Então está muito barato, R$30 por pessoa, para você vir jantar, receber uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa. Então não perca, até o dia 15, tá? A compra dos convites com a Zizi. Então você pode procurar para ela tirar todas as dúvidas. E na terça-feira, queridos, às 19h30, vai ser o encerramento da nossa campanha Deus Faz. Então vai ser o último dia da nossa campanha aqui na igreja, com o nosso irmão Reidner, da Igreja Assembleia de Deus, ele que vai estar sob o comando do louvor, e o nosso pastor, né, na palavra. Então venha, traga alguém para estar aqui conosco. Você que já tem vindo, não deixe de vir, né, nesse encerramento. E você que porventura não puder vir, vai ter a nossa transmissão ao vivo pelo YouTube, tá bom? Qualquer dúvida pode me procurar, se você ficou alguma dúvida a respeito de algum aviso. Mas sobre os homens, procure o Edmilson, e para o jantar dos casais, procure a Zizi, que ela vai estar lá atrás ao final do culto. Muito obrigada. Vamos colocar de pé? Amém. Hoje é dia de Enem, né? Nós vamos orar pelas vidas que talvez da igreja estiveram fazendo Enem aí. E para Deus renovar as forças, né? Que teve o encontro das mulheres aqui, teve um povo aí que trabalhou muito, né? Mas foi tremendamente abençoado. Obrigado, Deus, por essa noite. Eu peço pelas vidas, ó Pai, que fizeram prova do Enem. Para aqueles que estudaram, se empenharam, abre todas as portas. Para quem não estudou, faz tomar pau, Senhor. Abençoe, ó Pai, as vidas que trabalharam aqui ontem, muitas estão descansando. Renova as forças, o vigor, a energia. Abençoa a nossa semana, nos livra do mal e permita que o Teu Espírito Santo permaneça em nós. Que a bênção do Deus Pai, o Todo-Poderoso, que o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que a presença do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós e em cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém e amém. Saia daqui abençoado e abençoada em nome de Jesus.